Então, eu acho que todos esses pilares têm que ser repensados. A nossa missão aqui é fazer o da reforma política, e eu acho que o princípio do um homem, um voto deve ser o nosso norte. É só isso que eu gostaria de colocar, agradecendo as extraordinárias contribuições dos senhores. Deputado Serquis. Bem, a primeira coisa a levar em consideração é que esse debate sobre a reforma política ele é recorrente a diversas legislaturas. E eu acho que a coisa a se evitar é aquela famosa guerra de posições da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, estamos aqui trincheiras, ali trincheiras, uma guerra de posições. Nada se move. Segunda coisa que eu queria colocar é que, do meu ponto de vista, o caminho mais justo é o caminho daquilo que eu não chamaria, e o erro foi ter chamado, de constituinte exclusivo. Acho que a palavra constituinte foi problemática. Seria um corpo legislativo especial, extraordinário, que poderia ter sido até eleito na próxima eleição, de 2014, paralelo ao Congresso Nacional, que se dissolveria uma vez concluído o seu trabalho. O problema de ter chamado isso, em certo momento, de constituinte, gerou toda uma desconfiança de que ele pudesse ir além. Eu acho que isso aí foi um erro de comunicação terrível. E a bola voltou para esse mesmo Congresso, que vem fracassando há pelo menos umas 10 legislaturas a fazer a reforma política. O que nos coloca diante do seguinte princípio da realidade, que de fato ou será aqui dentro e no Senado ou não será, e para que possa ser aqui dentro, ninguém será totalmente contemplado nas suas teses. Eu digo que a partir da minha tese é muito similar àquela que foi aqui exposta pelo representante da CUT. Eu sou daqueles que acredito que a raiz do mal da política brasileira está no nosso sistema eleitoral de voto jabuticaba, é uma modalidade de voto proporcional que praticamente só existe no Brasil, que é o voto proporcional personalizado. Isso cria, além de uma série de outros problemas, isso cria uma cultura política de profundo individualismo, de cada um por si e Deus por todos, que desmantela completamente os partidos, porque o teu principal adversário eleitoral é seu colega de partido, e dá margem, justamente, cria todas as condições propícias à corrupção eleitoral. Eu não sei que vitórias o movimento que o Marlon aqui representa tão dignamente já pode contabilizar. Mas eu ando pelo meu estado, o Rio de Janeiro, que não é dos mais atrasados do ponto de vista político, e em cada município vejo dezenas de centros assistenciais. Vejo cabos eleitorais se preparando para já comprar um monte de voto na próxima eleição. Quer dizer, na verdade, hoje, e isso não é uma questão só do Congresso Nacional, as câmaras de vereadores, que é onde a política começa a se gestar, as assembleias legislativas, a composição delas é, numa enorme proporção, constituída de pessoas que se elegem com base no seu centro assistencial, onde dão assistência médica, odontológica, de todo tipo, material de construção, serviços de despachante, muitas vezes até requisitando pessoas do poder público, médicos, dentistas do poder público, para fazer atendimento nesse centro assistencial. E um indivíduo desse, se ele for surpreendido pelo Jornal Nacional num ato de pedofilia, aquelas pessoas vão continuar votando nele da mesma maneira. Diferente daquela minoria jurássica, da qual faço parte a cada eleição mais estreita, do voto de opinião, que uma notinha negativa numa coluna tipo do Anselmo, do Góes, no Rio, ou qualquer coisa, você já está desgraçado na próxima eleição. Então o voto todo vai embora, não mais que de repente. E, por outro lado, existe a compra direta de votos. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando ainda era muito ativo na direção do Partido Verde, fui ao Mato Grosso do Sul, que é um estado extremamente adiantado numa série de coisas, tem toda uma questão ali de internet super adiantada, e parece o interior de São Paulo, para todos os efeitos. Sentei numa mesa de bar,
numa roda de políticos e toda a conversa que eu ouvi era a respeito de técnicas de compra de voto. Como é que você compra voto e tem certeza que o cabo eleitoral, de fato, vai entregar esses votos para você e não para o seu adversário, que também comprou os mesmos votos. Então, essa é a questão. Então, o diagnóstico da realidade nós todos temos. A questão é a solucionática. E a solucionática, ela passa por um processo de negociação aqui dentro, criativa, onde ninguém vai conseguir emplacar 100% da sua tese. Então, por mais que eu seja, até hoje, um pouco menos do que era antes, favorável ao sistema espanhol, ao sistema português, ao sistema argentino, que, por acaso, nesse momento é muito criticado na Espanha, na Argentina eles esculhambam dizendo que ela é partidocracia, em Portugal também não gosta, não tem ninguém satisfeito com o seu sistema eleitoral, mas por mais que a partida eu defendesse essa tese, eu vejo a necessidade de uma série de mediações. Por isso me inclino para sistemas de natureza mista, onde a gente consiga, por um lado, fortalecer os partidos, por outro lado, consagrar quem tem de fato voto, consagrar isso, e fazer com que, basicamente, a gente consiga alijar do processo os sem voto. O baixo clero que se elege na rabeira dos processos da forma com que eles se dão. E procurar regionalizar a disputa e radicalmente baratear a campanha. A discussão sobre financiamento eleitoral é complicada. Eu sou, pessoalmente, favorável ao financiamento público exclusivo. Não vejo a menor possibilidade disso emplacar dessa maneira. Porque existe uma hostilidade enorme na sociedade em relação a essa questão. E não adianta, por mais argumentos que você dê, e esses argumentos podem ser muito convincentes, as pessoas não aceitam a noção de que o dinheiro dos impostos dela será usado para campanhas eleitorais, embora isso já aconteça. Porque se pode utilizar parte do fundo partidário em campanhas eleitorais. Todo mundo sabe disso. Mas isso não vai passar. Então, o que eu acho que é possível, é viável, é estabelecer limites claros para qualquer tipo de contribuição. Estabelecer que em cada eleição a Justiça Eleitoral ela coloca um limite. Por outro lado, estabelecer um ordenamento da propaganda eleitoral que diminua radicalmente as demandas de gastos. Por exemplo, se em vez de programas sofisticadíssimos de televisão feitos por marqueteiros que ganham dezenas de milhões para fazer campanha, a campanha eleitoral fosse restrita a programas ao vivo animados por jornalistas que entrevistassem, e aí os partidos poderiam até, eles, de comum acordo, acertar como é que seria, se seria uma dinâmica de cada candidato ao vivo se coloca, ou se há um debate entre candidatos, mediado por jornalistas, enfim. As formas são várias, mas uma vez que se faz, como aqui, por exemplo, uma das sugestões do Marcelo Castro, que não vejo aqui, mas ele diz o seguinte: limitação do poder dos marqueteiros nas campanhas de TV. Eu diria até eliminação. Programas ao vivo. Pronto, acabou. Então, de um lado, barateia-se radicalmente as campanhas, por outro lado, se estabelece limites, e já vou concluir, e situações equitativas, quer dizer, a contribuição só pode ser feita por partido. Eu, por exemplo, defendo um sistema misto, em que uma proporção, metade, 40% é eleito por uma lista, e o outro componente é eleito por grandes distritos eleitorais. Distritos pode ser de 8, de 7, de 5, é uma questão de negociação. Então, a exigência de limitações e a exigência de um tratamento equânime entre candidatos, no caso dos distritos, me parece que é algo que nós poderíamos avançar. Então, e para concluir, senhor presidente, me parece que nunca foi tão verdade aquela expressão que o ótimo é inimigo do bom. O que nós poderemos, eventualmente, aqui, eu acho que a probabilidade maior é sempre que o destino disso que está sendo tentado aqui seja igual ao das outras N tentativas, mas existe uma tênue possibilidade, eu acredito, de se chegar aqui numa fórmula que represente um passo adiante importante. Muito bem.
Eu quero anunciar a presença do deputado Ranieri Paulino, do deputado Sérgio Leite, do deputado Edson Andrino. Ranieri é deputado pela Paraíba, deputado estadual, Sérgio de Pernambuco e Edson de Santa Catarina são deputados estaduais representando a UNALE, a União Nacional dos Legislativos Estaduais. Obrigado pela presença de vocês. Esse que